Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Estamos aqui na parte técnica hoje com o nosso amigo Euri, palmeirense, aí contente. O Palmeiras ganhou do Corinthians domingo passado. O Euri está efusiante aqui, né? Está em êxtase, ele está em samadhi, expansão da consciência. Bom, vamos lá. No programa de hoje, neste primeiro bloco, eu quero comentar com vocês sobre algumas coisas que pessoas me perguntaram nesses últimos dias e que eu acho que são legais eu responder essas questões, porque vão tirar dúvidas de vários de vocês com questões semelhantes. Não são perguntas feitas aqui na rádio, não. São perguntas que alunos meus me fazem, pessoas que vão em palestras e perguntam, aí uma pergunta eu falo, puxa, eu vou levar isso para o programa, porque pode tirar dúvida, amplia o tema. Diferente quando eu estou aqui e abro os telefones para vocês perguntarem, aí é de bate-pronto. Então eu já trouxe e perguntas variadas de temas variados. São pessoas diversas e o interesse também é diverso, tá bom? Então vai embutir saídas do corpo, mantra, sabe? Vários temas. Vamos começar com um relato. Uma pessoa mandou no meu Instagram há alguns dias uma pergunta sobre um relato que alguém fez. Eu não sei onde que a pessoa viu isso, talvez em algum podcast, o depoimento, alguma coisa no próprio Instagram, de uma pessoa de Salvador que falava de que durante uma saída do corpo ela tinha sido agredida por uma entidade, um mago trevoso lá. E veja, isso é descrição da pessoa, vou falar do jeito que me foi falado, que tinha sido agredida por um bastão quântico interdimensional com 9 camadas e que para as pessoas não saírem do corpo no centro de Salvador, porque seriam agredidas por essa entidade que estaria dominando ali o pedaço. Ou seja, na visão da pessoa distorcida, então quem mora ali não pode dormir, porque durante o sono a saída do corpo acontece. Não. O que acontece é que ele sofreu um ataque extrafísico, onde uma determinada entidade que está num bolsão extrafísico, perto do centro de Salvador, como tem aqui perto do centro de São Paulo, perto do centro do Rio de Janeiro, lugares onde pode, por exemplo, aqui em São Paulo, perto da Cracolândia, ou onde estão pessoas utilizando muito álcool, muita droga, são climas pesados, onde se tornam passagens entre planos, entre o duplo do plano físico e o astral inferior, que ao longo do tempo ganhou muitos nomes, né? Aqui no Brasil passou-se a chamar de umbral a partir da literatura espírita, do movimento espírita brasileiro, com os relatos do André Luiz, na série Nosso Lar, do Chico Xavier, onde ele conta que ficou um tempo estacionado no ambiente denso que ele chamou de umbral. Umbral, se vocês pegarem um dicionário para conferir, significa limite, barreira, limiar, uma espécie de campo energético denso entre o duplo do plano físico e o plano extrafísico mais acima, nas chamadas comunidades extrafísicas ou cidades astrais, tão relatadas não somente pelo André Luiz, mas por outras pessoas na área de saídas do corpo. Não é só na área espírita que se fala isso. Há relatos também de espiritualistas na Inglaterra e também na França, que isso então traz conteúdos paralelos que vai mostrando uma realidade extrafísica. Outrora, todo mundo imaginou que o plano espiritual era feito só de luzinha colorida, aquela coisa de erraticidade, plano etéreo.
Na verdade, o plano espiritual tem vários subníveis, desde subníveis mais próximos ou subplanos próximos da atmosfera da Terra, vamos dizer assim, densos, aonde se reflete coisas escuras e pesadas. Ambientes mais além, no astral médio, vamos chamar assim, onde aparecem configurações plasmadas semelhantes às coisas daqui, só que num outro plano. E mais acima, vamos dizer, esse acima entre aspas, mais além, o plano extrafísico avançado, aonde as coisas vão perdendo a forma, são mais de energia, que é este tipo de plano que todo mundo imaginava. Mas entre esse tipo de plano e o plano físico existem gradações, onde pessoas muitas vezes se veem enredadas nessas energias e manifestações. E isso, quando a Luiz chamava de umbral, é o mesmo inferno do cristão, só que com uma conotação espírita, sem diabo, sem fogo, sem aquela coisa medieval, bem ultrapassada e antiga, né? E também é o Hades, os mundos inferiores dos gregos, também chamado Guirrina, que seria o lugar de trevas e ranger de dentes. Dos judeus, por exemplo, antigos, você também tem, no contexto ocultista, o plano astral inferior, plano espiritual atrasado. Lá na Índia, cama louca, cama são desejos, louca é lugar, sítio. Então, cama louca, lugar cheio de desejos densos, por exemplo. E aqui, vamos chamar de plano espiritual denso, ou plano astral inferior. Então, nesses ambientes mais densos, conectados a ambientes aqui da Terra, ambientes aqui nossos, né? Atividade humana nefasta, como campo de guerra, por exemplo, né? Como um lugar de drogas pesadas, um lugar com muito álcool exacerbando pensamentos e emoções das pessoas, e como são ambientes fixos, onde essas atividades ruins se repetem, porque elas são degradantes da condição saudável de uma pessoa se manifestar aqui, lúcida, tranquila na vida dela. Esses ambientes, às vezes, servem pela densidade que tem e os pensamentos dos encarnados e sentimentos pesados, mantêm a aura escura desses ambientes. E, às vezes, entidades que estão locadas, vamos chamar assim, no astral inferior, e lembrando que isso não é um lugar em cima ou embaixo. Eu só estou usando expressões que possam ser entendidas aqui por nós encarnados. E aí, entre aquele ambiente astral pesado e o campo energético de um ambiente humano pesado, semelhante atrai semelhante, acaba a energia de um atraindo o outro, abrindo pequenas passagens por onde entidades pesadas podem passar e agir no duplo astral daquele local, né? Que não é o mundo inteiro, é um local. E aí, se alguém, por exemplo, encarnado, está ali dentro daquela atmosfera, ela vai ter intoxicada energeticamente pelo campo pesado dali. Se alguém vai projetado e entra nesse campo, vai se ver engolfado por uma energia pesada, muito condensada, e o corpo astral também vai estar condensado. Então, uma entidade pesada que soubesse concentrar pode plasmar artefatos energéticos para poder incidir energeticamente no corpo astral denso de alguém naquele momento. Agora, uma pessoa projetada em condições normais, ela nem vê esse ambiente porque não é a condensação energética compatível com a manifestação dela. Mas alguém que estiver ali pode ser agredido energeticamente, né? E alguns espíritos que têm boa concentração, mas não têm sentimento bom e só conhecimento não garante nada, sem amor, ética e alegria, configuram bastões energéticos, aparelhos extrafísicos para inserir no corpo astral de alguém ou dar um contato. Da mesma forma que o Euri está ali e ele pega um bastão e me atinge, ele vai me afetar porque ele está no plano denso, eu estou no plano denso e o bastão é feito de matéria e matéria é energia condensada nesse plano. Se o Euri está projetado ali e uma entidade obsessora que domina aquele ambiente pela vibração dos encarnados que estão numa atividade ruim e que mantém aquilo ali ativo, ele plasma naquela energia pesada, às vezes usando energia dos próprios encarnados que não sabem disso. Plasma um artefato e tenta incidir no corpo astral de alguém como se fosse uma pancada ou uma descarga de energia. A pessoa sofre essa ação que é energética, mas vai parecer que é uma pancada, e aí ela abruptamente é puxada para dentro do corpo
como uma espécie de autodefesa inconsciente, o cordão de prata puxa e ela cai no corpo se sentindo exaurida de energia ou traumatizada pelo medo ou pela coisa horrível que se plasmou diante dela, né? Isto sempre foi falado, pessoal. Não é novidade nenhuma. Agora alguém vai deixar de dormir só porque tem um bolsão de energia ruim. Então ninguém vai dormir no plano físico nunca, em lugar nenhum. Ainda mais quem mora numa cidade grande, onde tem muitas atividades humanas, às vezes legais, às vezes não. E tem ambientes que são mais pesadas. Pior, uma casa com muita briga. Pode acontecer isso ali dentro. Não é às vezes um local. Então a pessoa que fez o relato, que eu sei lá quem é, exagerou. E aí, o que acontece? Eu vi, ninguém me falou, eu vi, trabalhei com Valdo Vieira lá na década de 80 no Rio de Janeiro. Valdo Vieira também viu, me relatou a mesma coisa, me falou que Chico Xavier, quando eles trabalhavam junto, viu a mesma coisa e provavelmente alguns de vocês talvez já tenham visto. Entidades com boa concentração, mas que são maléficas, mal intencionadas, né? Não vão partir para fazer obsessão daquela forma convencional. Eles vão elaborar, pensar e podem plasmar um artefato pesado como se fosse um bastão negativo, um chucho, que é aqueles chuchos que os centuriões romanos usavam, aquelas coisas de bater, né? Eles podem criar isso e incidir esta energia no corpo astral de alguém projetado que está dando mole, porque isso não acontece. Se a pessoa está numa condição normal, ela atravessa aquilo. Se ela está com mentores legais, porque ela tem uma sintonia boa, não rola. Agora, se ela está dando mole, acaba aparecendo no lugar desse, toma uma descarga dessa, volta e vai dizer que é perigoso para todo mundo? Não. Simplesmente foi o que aconteceu com ela por algum motivo dela. Então, esses chuços que eu vi entidades usar e bater, eram descargas de energia plasmada, não era um chuço que o cara pegou, cortou ali uma madeira e fez um bastão. Agora, daí chamar de bastão quântico, cara, interdimensional, são os nomes New Age aí que o pessoal usa. Isso já é falado desde a antiguidade. Se eu não me engano, no livro Projeções da Consciência do Valdo Vieira, tem um relato desse, mas eu não tenho certeza, mas eu também vi e outros sensitivos também. Então, eu estou esclarecendo para vocês esse tipo de tema, porque fica no mito. O relato se espalha pela internet, um monte de gente começa a me incomodar com perguntas. Isso é possível? Eu estou com medo, Wagner. Por que não estuda para clarear? Por que não observa pessoas que trabalham bem fundamentado? O que elas falam nisso? Mas é um disse-me-disse. Alguém falou, tá, quem é esse alguém? Qual é o embasamento que a pessoa tem? Qual é a segurança para explicar aquilo baseada em experiência, embasamento, leitura da área para ter visão de conjunto, tá? Então, por isso que eu estou clareando, porque pipocam perguntas às vezes para mim no meu Instagram. Eu não tenho tempo de ficar respondendo, pessoal, nem aqui nos comentários do programa. Eu faço muita coisa. Eu vim hoje fazer o programa, eu estava numa live mais cedo, lá no canal Consciência Próspera, né? Eu estou gravando esse programa com antecedência, né? Eu vou estar fazendo palestra em São Bernardo essa semana. Tem uma live com o pessoal do Japão, uma live com o pessoal de Londres. Tem um monte de coisa. Estou produzindo mais um livro para uma editora. E amanhã eu tenho aula com o grupo de estudos do IPPB, que são 100 pessoas. É muita coisa. Então não tem como individualmente eu responder, clarear, orientar, fazer mentoria ou interpretar a experiência das pessoas. Eu faço muita coisa e tem um custo de cansaço, desgaste, e a forma que eu tenho de ajudar é essa aqui, coletiva. 27 anos no ar, passando informação e aberto aqui, os podcasts que eu vou em vários, as palestras que eu faço em vários lugares, é a forma que eu tenho de ajudar, clareando com informação. Agora, deixe-me dar um outro contraponto. Uma outra pessoa que é um médium de Umbanda, bom, responsável, muito bom mesmo, que eu conheço há anos, não vou declinar o nome aqui, porque hoje em dia, você falar o nome de alguém ou algo, você fica exposto a tantas coisas de uma interpretação. Ele estava me narrando uma coisa que eu já vi muitas vezes e que não é tão narrada. Talvez no âmbito da Umbanda, os médiuns ali conversando e tal, comentem sobre isso. Estou falando na literatura geral,
dos temas, inclusive de Umbanda, não se toca muito nesse assunto. Por isso que é legal falar isso, porque não é só na Umbanda que acontece. Também tem a mesma coisa, como já aconteceu comigo, e eu não sou umbandista, não sou espírita, não sou nada. Eu procuro estudar de tudo dentro de uma vibe espiritualista, bem universalista. Então, ele me narrou que estava numa saída do corpo, num ambiente denso, umbral, num trabalho de assistência, ou seja, ele não foi atraído para o astral inferior por sintonia, não. Foi levado por um trabalho, porque a energia dos mentores é mais sutis. Quando vai buscar resgatar alguém que já está no ponto de ser extraída daquele ambiente denso, né? O mentor é muito sutil, então ele leva uma pessoa fora do corpo porque ela está ligada pelo cordão de prata ao corpo e sua energia é mais condensada. Então ele leva o projetor ou projetora para dentro daquele ambiente para usar como elo, como fio, conduíte. O mentor fica num plano acima, o projetor naquele bololô onde estão aquelas entidades carentes. Então às vezes ele dá um passe, às vezes o mentor dá o passe do outro plano atravessando o corpo astral do projetor, chegando naquele espírito que é elevado e passa para outro plano através de portais extrafísicos, ou mesmo o projetor erguendo a pessoa e levando para um plano mais acima. Então, nestes ambientes, tá, ele viu, e ele estava num trabalho desse, que é um médium responsável, ponta firme, e havia um Exu do lado dele, e esse Exu tinha um chicote enorme na mão. E ele mexia com esse chicote, girava para lá e para cá, e ele dizia que era como se fosse um chicote elétrico, que aquele Exu movimentava e esse chicote ondulava pelo ar, e ele abria camadas de energia, como se cortasse a densidade energética daquele plano. Quer dizer, um artefato extrafísico positivo nas mãos ou mãos extrafísicas ou para mãos de um mentor que está naquele ambiente segurando a onda do projetor e associado a um mentor mais acima, numa espécie de hierarquia de trabalho, desde o alto até os níveis mais densos, sempre em nome da luz. Então, ele mexia, ondulava esse chicote para lá e para cá, e ele então criava campo de energia, cortava energia densa para proteger o projetor, aproximava um bando de entidade pesada, ele mexia aquilo, os caras se afastavam, era uma espécie de bastão, de chicote elétrico. Tá, ele me contou, queria minha opinião, eu falei, cara, eu já vi isso várias vezes nas projeções minhas, eu sempre trabalhei com desobsessão e assistência extrafísica desde jovem, muitas vezes eu vi Exus no plano extrafísico em torno de mim, protegendo usando esses chicotes energéticos, são artefatos plasmados para mexer com campos energéticos. Então, estou falando isso aqui para vocês como uma forma de esclarecimento aberto. Pode ser que algum de vocês já experimentaram experiências como essa. Então, contei primeiro sobre os chuchos extrafísicos, chamados agora de bastão quântico interdimensional. Tá de sacanagem, como se fosse uma coisa nova. E agora estou falando desses artefatos que parecem chicotes energéticos. Isto não é necessário no ambiente mais sutil, mas no ambiente grosso, pessoal. Não funciona da mesma forma. Às vezes você não consegue nem voar no ambiente desse que é muito carregado, sabe? Você chega ali, não é que você vai dar um passo e interpenetrar o espírito, você segura nele, às vezes que está muito condensado ali para poder tirá-lo. Então esses espíritos protetores nesses ambientes densos fazem um serviço excelente protegendo projetores. Aí a pessoa está ali por um trabalho coordenado, protegido, diferente de um projetor solto na noite, vamos chamar assim, cheio de coisa estranha, dando mole, ser atraído e atacado num ambiente desse. Então espero estar sendo bem claro na explicação. Eu estou dando o meu ângulo de visão, eu não sei tudo, eu estou contando coisas que eu venho vendo há muito tempo e outras pessoas nessa área também viram. Então eu trago relatos e perguntas assim que me permite esclarecer vários outros pontos. Bom, então vamos lá nessa seleção de temas que eu trouxe aqui. Uma pessoa me perguntou sobre um mantra que ela viu repetido muitas vezes em grupos de yoga e ela gostaria da minha opinião para traduzir. A pessoa ouvinte aqui da rádio mandou um e-mail lá para mim. É o mantra Sat Chit Ananda. Tá? Sat é o ser divino. É claro que num contexto maior, Brahman, o absoluto, o profundo, o todo que está em tudo, o poder incomensurável, incognoscível, Savitu, gerador da vida, Brahman, no contexto genérico, geral,
do hinduísmo. Porém, a expressão Sati, referindo-se a um ser divino, também depende do ângulo de quem está usando o mantra. De repente, para alguém que gosta do Krishna, Sati, o ser divino, é Krishna. O outro gosta de Shiva, então Sati, o ser divino, seria Shiva. Mas numa escala maior, tudo é Brahman, independentemente do nome que a pessoa possa dar, né? E Chit, também chamado Shidi, Shidi ou Chit, consciência. E Ananda, ou Ananda, uma expressão do sânscrito significando êxtase espiritual, um estado de bem-aventurança espiritual. Por isso que muitos mestres e yogis da velha Índia, quando compõem um nome iniciático, colocam Ananda no final. Por exemplo, Euri, eu chamaria Narananda, o homem portador da bem-aventurança. Nadananda, alguém que trabalha com música e traz bem-aventurança. E daí por diante, o Ananda, Yogananda, Ramananda. Então se usa muito na confecção de mantras e também juntando para formar nomes iniciáticos ou yogis. Então Sati, o ser divino, Chit, consciência, Ananda, bem-aventurança. O que está sendo dito no mantra? Aquele ser divino que é pura consciência e bem-aventurança. Quer dizer, um ser elevado. Eu estou colocando Brahman como tudo, unificando tudo. Mas pode ser qualquer aspecto do divino que alguém se sentir bem fazendo. Então, muitos mestres citavam esse mantra como uma referência. Inclusive, o grande Ramana Maharishi, até a década de 50 do século XX, não me lembro se o Yogananda também falou nesse mantra, Paramahansa Ramakrishna falava, Shri Aurobindo, grandes mestres da tradição hindu sempre se referiram a este mantra como de uma elevação incrível, incluindo os rishis da velha Índia, que compilaram os Upanishads, a parte final dos Vedas. Então está aí a tradução, ser, consciência e bem-aventurança. Sat Chit Ananda, às vezes coloca o Om antes, Om Sat Chit Ananda, e às vezes o Om também depois, Om Sat Chit Ananda Om. Tá? Então essa é a tradução desse lindo mantra do sânscrito. Euri, quanto tempo aí? 2 minutos? Tá, então vamos ver o que eu faço aqui em 2 minutos, porque ele deve ter adiantado o relógio. Outra coisa, gente, essa brincadeira do relógio aqui adiantar virou um padrão aqui do programa, uma forma de descontração. Nem sempre as pessoas entendem dessa forma. Talvez gostassem aqui de alguém sisudo, bem aqui, mal-humorado. Não, eu brinco com o pessoal da Teca, essa brincadeira eu faço há anos aqui, já virou um bordão do programa, é uma forma de descontração e muitos ouvintes riem, brincam, colocam às vezes em comentários, outros não, mas cada um é cada um e eu adoro fazer essa brincadeira aqui, tá bom? Uma forma de descontração e não ficar um clima aquele bem sissudão com a parte espiritual, porque sem bom humor você está lascado para viver nesse mundo. Deixa eu ver aqui o que eu anotei mais. Deixa eu ver aqui, só um instante, pessoal. Eu anotei tanta coisa aqui. Tá, uma outra pessoa me pediu para eu comentar novamente, explicar melhor, uns 3 ou 4 programas anteriores. Eu contei de uma experiência que eu estava ali no saguão da rádio, esperando o horário do programa, com fone de ouvido e o meu iPod, quando eu fiz uma prática de acender os chakras dos tornozelos e daqui da base da nuca, onde tem um chakra também. Então, a pessoa me pediu, a ouvinte aqui da rádio, que eu explicasse melhor sobre isso. É o seguinte, eu gosto de fazer isso com fone de ouvido, escutando uma música viajante, do estilo que eu gosto. Eu, com os pés encaixados no chão, acendo mentalmente os 2 chakras dos calcanhares, que são chakras secundários dos pés. Tem chakras nas plantas dos pés, pontas dos dedos, tornozelos, batata da perna, joelho, na parte da frente e trás, parte interior das coxas, são todos chakras secundários da base da coluna, porque toda energia que entra pelos pés e pernas vai fluir até a área do períneo e entrar pelo chakra básico na base da coluna. Então eles são chakras pré-kundalini, porque eles primeiro recebem energia antes que chega na base da coluna. Então, esses 2 chakras dos tornozelos, eu utilizo a cor amarela brilhante, né? Um amarelo creme brilhante, acendendo 2 chakras ali pelo poder da vontade e visualizando. Eu não fico na mente, eu vou lá para baixo, me sinto nos tornozelos e acendo 2 sóis ali pulsantes com muita paciência. Venho aqui na base da nuca, imagino
um outro sol aqui na base da nuca, aí tem um chakra da nuca, é chamado no ocultismo de chakra alta maior. Eu já comentei isso aqui em outros programas. Eu acendo aqui de dentro para fora e os calcanhares de dentro para fora acesos. 3 pontos. Divido minha atenção nos 2 calcanhares acesos e na base da nuca e aqui na música ao mesmo tempo. O cérebro da gente não consegue se concentrar tanto, focar tanto e ficar estressado em algo quando tem que dividir a atenção. Então, ao pensar nos chakras dos calcanhares, na base da nuca e na música, o cérebro tem que prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. Isso cria um relaxamento no campo energético e induz a um estado alterado de consciência bem sadio, bem energético. Eu faço isso há muitos anos. Foi isso que eu narrei naquele dia para vocês. Estamos aí no intervalo. O Euri adiantou o relógio. Eu não vou nem perguntar, eu tenho certeza. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, voltamos com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica está o nosso querido amigo Euri, o palmeirense. Ele não perde um jogo, gente. Ele vai em todos. Não é só aqui, não. Ele já foi em Brasília. Ele já foi até em Saturno assistir jogo do Verdão. Bom, vamos lá aí. Vou continuar respondendo essa variação de perguntas que eu acho que é muito útil, porque eu posso tocar em vários temas, desdobrar explicações em vários relatos também, e isso vai clareando em 1 hora de programa toques claros sobre temas espirituais, e isso ajuda todo mundo em seus estudos espirituais. Nós estamos aqui no mês de fevereiro, pessoal. Em julho, completará 27 anos do programa no ar. O programa começou em julho de 1999. Tem outros apresentadores antigos aqui, o Otávio Leal, por exemplo, o Newton Schultz, tem vários outros, o Val Capelli. Eu costumo brincar que nós somos os dinossauros da rádio, né? Em extinção, né, Euri? A galera mais antiga, com o tempo, vai desencarnando, cara. Um monte de gente deve estar fazendo programa do lado de lá. 1 hora, Euri, 1 hora nós vamos fazer programa do lado de lá, cara. Já imaginou? A gente do lado de lá faz programa para os espíritos, viagem espiritual. Aqui na parte técnica, Euri. Já pensou, Euri, numa comunidade extrafísica, a gente... Vai que o Gaspareto tem programa lá. A gente já sai daqui encaixado no programa dele e faz uma festa do lado de lá, né? Puxa pro teu corpo. Você puxa. Você puxa pro teu corpo. Botou a voz do Luiz Antônio Gaspareto aí que... Boa tirada, Euri. Bem legal. Bom, antes que eu comece, eu volte a responder essas perguntas diferentes. Pessoal, eu voltei de férias, aí tem 15 dias, já estou a todo vapor, já trabalhando bastante. E a partir de março, recomeçarão as viagens. Eu vou, na primeira semana, a Curitiba e Porto Alegre. E na última semana eu vou ao Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Montenegro, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Todas essas informações estão no meu Instagram, @WagnerDeloy-Borges. Os banners estão lá no feed, é só descer que vocês vão ver a programação, os dados de informação. E logo depois, no final de abril, acho que dia 24 de abril, eu viajo novamente para o Japão. O ano passado eu fui a 2 cidades, que foi Kanagawa e Guma. Agora eu vou a 4, que é Kanagawa de novo, Guma novamente, Gifu e Nagoya, e vou dar uma esticada também na ilha de Okinawa. Então são 5 lugares. Eu vou ficar 20 dias fora, pessoal. Isso equivale a 3 semanas aqui do programa, sendo que é quinta e domingo. Então tem que deixar gravado com antecedência 6 programas. Tem o meu outro programa, o Falando de Consciência e Espiritualidade, lá no canal do Consciência Próspera, que é toda terça, tem que deixar mais 3. Só aí já são 9 programas, 6 aqui, 3 lá para deixar gravado. As turmas que eu tenho aqui, então me aperta muito para gravar antes, me aperta muito quando eu volto, que fica tudo acumulado de trabalho aqui. Junho, eu vou ao Rio de Janeiro, na última semana do mês. Julho, eu vou estar em Salvador, Recife, Aracaju.
Agosto, provavelmente, em Luanda, capital de Angola. Setembro eu retorno ao Rio e outubro eu vou para a Europa, dessa vez para 6 países, e novembro eu vou para os Estados Unidos novamente. Então, essas viagens apertam muito, né? O meu trabalho é muita coisa. E eu estava conversando com a Miriam, uma das diretoras aqui da rádio, sobre como está ficando difícil para fazer o programa. Tá? Então, estou deixando isso aqui em aberto para vocês. Nem sempre eu consigo fazer ao vivo, às vezes tem que deixar gravado, mas esse ano aí é definitivo aí para mim ver como é que eu vou conseguir compor essas coisas, porque só aumenta a quantidade de lugares, e o pessoal que quiser informação lá do Japão, onde inclusive eles têm meus livros lá, é só entrar no Instagram chamado @florescerluz, lá Sandra Yamamoto responde e passa informações das atividades lá. @florescerluz, tudo junto. Lá tem toda a programação das palestras que eu vou fazer, curso que eu vou fazer. E hoje veio acabei de ver no meu WhatsApp, antes de vir para cá, um convite para ir para a Holanda. Semana passada veio um convite para a Alemanha. Também tem convite para a Itália, além de Portugal, Inglaterra, França, Suíça, Irlanda, Luxemburgo, onde eu já vou. Mas a Bélgica também, né? A capital da Bélgica. E eu venho Bruxelas fazendo isso aí. Então estou já falando com vocês, nem sempre dá para fazer ao vivo, às vezes tem que gravar, repetir um programa, porque eu não dou conta, é muita coisa e a tendência é só ir aumentando, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, uma pessoa me perguntou sobre a aura das lápides, das tumbas, que esta pessoa foi levada, projetada fora do corpo, num cemitério, eu não sei onde e ela viu que em volta de várias lápides havia uma aura brilhante, fosforescente. E ela não entendeu como é que a aura de uma lápide, de uma tumba, tem uma aura brilhante, fluorescente. Às vezes, pessoal, isso atravessa e o caixão inteiro fica fluorescente no duplo energético. Às vezes o cadáver em decomposição também tem um brilho. Sabe o que é isso? Muitas pessoas, quando fazem prece pela dor da saudade, da perda, e fazem uma prece na intenção de quem partiu, associa isso com os restos mortais que ficaram no cemitério. Então, as formas mentais das pessoas para a pessoa que partiu, ou a sua luz numa prece, elas vão direcionadas às vezes para o cemitério, não para o plano espiritual, onde estão as pessoas reais, que não são apenas os restos mortais que ficaram, mas as pessoas polarizam a referência que elas têm ao corpo, e é ali que muitas vezes vai. Então essas auras em volta de lápides são energias remanescentes das preces das pessoas direcionadas para os seus entes queridos, que elas associam que está 7 centímetros para baixo da terra. Na verdade, essas preces poderiam ser direcionadas para o plano espiritual, na intenção da consciência da pessoa, que é o eu real, não o cadáver que ficou. E com isso não tem nada a ver com falta de respeito com o cadáver, mas tem a ver com a realidade. A pessoa é a consciência, não é o corpo. Estudantes espirituais precisam compreender isso, senão não está adiantando nada estudar. E eu não estou falando de saudade, porque toda vez que eu toco nesses temas sou chamado de frio. Eu não sou frio, você tem que ser coerente com o que você estuda, com o que você está vendo. Se você vai mandar uma luz, pensa na pessoa enquanto consciência e espírito, não somente no corpo que ficou, que era um invólucro da Terra desagregando, voltando a ser a energia primária da Terra, de onde ele saiu. E por isso volta à Terra, mas o espírito não vem da Terra, existia antes do corpo, é estelar, e isso é consciência. A gente precisa enfrentar esses temas de frente, não tem nada a ver com falta de respeito, luta ou saudade, tem a ver com o que vocês estão estudando. Se não está abrindo a consciência, se não está te melhorando, não está adiantando estar participando de um grupo ou estudar, se não está o seu entendimento se ampliando para algo a mais, pessoal. Isso é coerência, nós estamos estudando. Presumo que você que está escutando o programa agora é alguém interessado em temas espirituais. Não, o que você estaria fazendo escutando um programa chamado Viagem Espiritual? Tá? Eu não tenho como falar de corpo, eu tenho como falar de espírito, de consciência. Então esse é o motivo que eu já vi também muitas vezes essas auras fluorescentes em volta, seja da lápide, ou seja da terra ou do caixão. Agora, cuidado, não confunde algo que assustou muita gente.
No Rio de Janeiro, onde o costume português ficou mais forte, é diferente do costume mais italiano aqui de São Paulo, havia o hábito, em alguns lugares, de jogar arroz, punhado de arroz no caixão ali antes de descer, e às vezes, um costume antigo, jogar um punhado de cal, né? Vamos passar cal na parede, né? Para ficar branquinho antes de pintar. Jogar um punhado de cal. O que acontece, pessoal? O cal ali em cima do caixão, tá? Embaixo da terra, a chuva cria infiltração de água, que ao descer e se misturar com o cal, dá uma mistura química fluorescente. Então o cal, quando tem umidade, ele fica fluorescente. Então pessoas que moram em prédios perto de cemitério, às vezes olham lá para baixo e vê um brilho fosforescente, e quanta gente não correu achando que era um fantasma, alguma coisa, e era o rebrilhar do cal, a fosforescência, por causa da umidade. Isto não tinha nada a ver com a parte espiritual, né? Eu, inclusive, quando servi o Exército, no Rio de Janeiro, isso foi em 1980, vocês sabem, o serviço militar obrigatório no Brasil em todas as épocas, e eu servi 1 ano, 10 meses ao Exército, numa companhia médica, no 25º Belog do Rio de Janeiro, ali em Magalhães Bastos, logo depois da Vila Militar. Servi ali, conheci muita gente legal naquele meio, o capitão Castro, que era espírita, era um homem maravilhoso, o sargento Wagner, que era da Umbanda. Quem mais que tinha lá? Tinham outros, o Cabo Luiz, que gostava da parte espiritual, e um outro sargento que lia na época a revista Planeta, e eu trocava a revista Planeta com ele. E aí, pessoal, a gente fazia acampamentos num morro chamado Jericinó, que acredito que até hoje o Exército faça instrução com soldados lá, que é um morro grande. De lá você olha para baixo, tem um cemitério que dá, se eu não me engano, para o bairro de Anchieta, lá de cima você vê, tem um muro, o portão, que dá para uma avenida principal. Então, lá de cima, na parte cercada pertencente ao Exército, onde tem matagal para fazer instrução e treinamento, você avista o cemitério e avista a rua lá de Anchieta, uma padaria, pelo menos isso naquela época, 45 anos atrás, isso foi em 1980. Muitas vezes a gente lá de cima chovia, olhava lá para baixo e via a extensão do cemitério, uma parte. E aí a gente via lugares fosforescentes. Meus amigos, soldados ali, tudo com 18 anos, igual eu, morriam de medo. E aí eu tinha um amigo chamado Valmir, e o Valmir falava: Wagner, você que é bruxo, mexe com essas coisas, que negócio é aquele? Aí eu explicava que era o cal, a infiltração, a umidade, que não tinha perigo nenhum, que as pessoas não precisavam ter medo. Mesmo assim o pessoal tinha medo. E esse colega, o Valmir, ele morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, depois passou a morar em Duque de Caxias também, onde eu morava, e eu tinha na época fotofobia. Então eu saía de uma sala e ia para o pátio, e a claridade me incomodava. Então quem tem fotofobia, quando sai na claridade, fecha os olhos um pouquinho, para aguentar a claridade, até se reacostumar, né? É uma espécie de fotofobia. E logo depois de sair do Exército, eu passei a usar óculos para miopia, né? Com uma gradação que impedia de dar fotofobia, né? Usei óculos durante anos até o ano passado operar a catarata e me livrar do óculos, só uso ele para ler, mas a distância média não mais. E aí o Valmir estava perto, eu saía de um ambiente assim, uma sala, chegava num pátio, franzia assim o senho e fechava os olhos um pouquinho para lidar com a claridade, que era pura fotofobia, e o Valmir, que era muito impressionável, ele falava assim: fala Wagner, o que você está vendo por clarividência? E era fotofobia, não era clarividência nenhuma. Você vê como é que o pessoal faz mito, porque eu levava meus livros para dentro do quartel, já estudava desde os 15 anos, e nessa época que eu tinha 18, eu estudava os ocultistas franceses, Eliphas-Lévy, Papy, Stanislas de Guaita, Martínez de Pasquale, Fabre d'Olivet, vários autores, Henri d'Irville, estudava coisas também da Rosa Cruz lá, o Zanoni, estudava várias coisas. Graças a Deus isso me deu embasamento, subsídio, para entender as experiências. E muitas vezes eu conto um caso aqui particular para ilustrar aquilo que eu estou tentando explicar. Então, explicar das lápides e a fosforescência do cal, eu não sei aqui em São Paulo, nunca vi isso aqui, mas no Rio eu vi por algumas vezes essa fosforescência. Bom, deixa eu pegar mais uma aqui.
Uma outra pessoa me comentou que praticamente foi expulsa de um grupo espiritual por causa de uma medalhinha de Nossa Senhora que ela usava aqui no pescoço. E ela queria saber por que pessoas fazem isso em grupo, né? As pessoas são muito radicais. Então, você gosta de uma medalhinha porque tem a ver com o seu jeito de ser, sua formação enquanto pessoa, sua família, por exemplo, ou o lado cultural que você tem. Você pode estudar qualquer tema espiritual que for, não significa que você tem que ser iconoclasta, quebrando tudo em volta, só porque você não comunga daquela mesma coisa, porque você ampliou um pouquinho e abriu horizontes. Não, você precisa saber viver e lidar com as pessoas sem radicalismo. Então, suponha que você tem uma medalhinha aí, você é um estudante espiritual. Chega alguém chato de grupo, fala, por que você está com essa medalhinha de Nossa Senhora se aqui é um grupo espiritual, não é um grupo religioso? E o que você pode responder? Isso aqui é foro íntimo, interessa só a mim, não a você, meta-se com a sua vida. Você tem que ser bem claro. As pessoas são muito passivas, não dão opinião delas de frente. Não é má educação, é deixar bem claro o seu posicionamento de forma natural. E aí alguém fala, ou você tira a medalha ou sai do grupo. Saia, esse grupo não é legal, porque não está tirando nem o radicalismo das pessoas e está fazendo a pessoa olhar a vida do outro e não a reunião espiritual. Não se mantenha num grupo desse. Você vai ser acusada de estar usando uma muleta ou um apego. Nada. O que te deixa bem, vai usando. Só não fica presa naquilo. Porque você tem que ser feliz por você mesma. Você não pode ser feliz por causa de uma medalha, um brinco, um censo ou qualquer coisa. Você tem que ser feliz por ser feliz, por consciência. Agora, se isso te ajuda, vai, só não fica presa achando que o motivo da tua felicidade é aquilo. Você gosta de usar uma medalha? Usa. Gosta de usar um brinco? Usa. Faz o que você quiser, desde que você não deixe de crescer e nem fica apegado a coisa nenhuma, e ninguém de fora tem direito de falar nada para você. E é o meu pensamento. Se num grupo ficam radicalizando o que você gosta, não fique lá, porque aquele grupo não quebrou nem o próprio radicalismo, o que mostra que não tem expansão da consciência, coisa nenhuma. Muitas vezes está preso só numa coisa ou outra e não consegue ter visão de conjunto. No meu grupo de estudo do IPPB, você pode usar a medalha que você quiser, usar o brinco que você quiser, ir de saia, short, bermuda, terno. E não me interessa é que você esteja ali consciente que está num grupo espiritual para estudar coisas bem legais, que ampliam horizontes e que são da luz e que isso é uma maravilha. Mas as pessoas ficam muito presas aí em cima disso, pelo menos é o que eu acho. Estou tocando nisso aqui em público para vocês, porque eu acredito que outros também passam por radicalismos de grupo. Gente, seu livre-arbítrio, sua vontade, sua consciência soberana, tá? Nenhum grupo, nenhum dirigente, lugar nenhum pode chegar e palpitar com quem você vai casar, se você vai casar ou separar, se você deve vestir azul ou verde. Isso é foro íntimo da sua consciência, determinando o que você gosta na sua vida. Apenas o cuidado de não ficar dependente das coisas. Aí você pode usar qualquer negócio. Inclusive, nós estamos usando um corpo humano agora e nós não somos o corpo. Aí eu vou dizer para você que o corpo é muleta? Mas você está usando, o importante é não ficar preso nele. Na hora H, cair fora, aproveitando a experiência de ter vivido num corpo no planeta Terra. Mas na hora de se mandar, voltando à condição de estrela que você é, um espírito, uma consciência. Também tem, eu já comentei muitas vezes aqui para vocês, o problema de alguém que se afasta de um grupo e que o grupo inteiro ataca a pessoa que saiu. É o chamado dissidente. E aí o grupo que fica dando a fala mal do dissidente no sentido de dizer que ele está saindo porque tem um problema. É óbvio que você pode ter alguém que se afastou do trabalho legal que fazia, da sua programação, ao sair. É uma coisa, a pessoa não aguentou. Outra coisa é você bancar o que você veio fazer e não depender de um grupo e bancar o que você faz, e vai lá e faz. Não importa o que o grupo faz. E também que grupo vai falar, saiu, porque esse grupo era uma porcaria, ele era melhor. Nenhum grupo vai fazer isso, é ego de grupo. Então, você está num grupo cristão. Se você se afastar, foi o diabo que te tirou. Normalmente, o que a pessoa radical faz. Está num grupo espírita, você saiu, foi o obsessor que fez você sair. Tá? Você está num grupo, sei lá, ocultista, foi o mago trevoso
que fez você sair. Está num grupo budista, foi o demônio do ego que te tirou. Está num grupo de conscienciologia, está desviado da programação existencial. Isso acontece em vários grupos, é joguinho de ego, de grupo. Como que você evidencia o que vai, atravessa os anos e vai fazendo seu trabalho? Seu compromisso não é com o grupo X ou Y, é com você e os mentores que organizaram sua descida para cá. Imagina, você é médico e se indispôs com a diretoria de um hospital. Você sai, vai trabalhar em outro hospital. Não dá para lá? Vai fazer no consultório individual, mas não deixa de ser médico. O lance, não prenda programação existencial em grupo, instituto, doutrina. Isto tudo é prisão. Vem, seja feliz, faz o que você sabe fazer direitinho, vai tocando a bola, seja justo, correto, fiel ao que você veio fazer, vai levando com bom humor, entendendo as diferenças das coisas e tocando a bola para frente. Não fique refém de opinião de grupo, porque tem grupo que, mesmo às vezes estudando algo legal, a dinâmica do grupo é radical e julgadora da conduta dos outros, principalmente aqueles que saíram. No meu grupo lá, eu sempre falo, não está batendo mais ideias, sai, vai para outro lugar. Para mim, o importante é que você esteja bem com você mesmo e esteja feliz. E o dia que você quiser voltar, volta. Não vou te perguntar onde você estava, nem porque você saiu, porque não me interessa. Me interessa estar dando uma boa aula para você. Se você aproveita ou não, é outra história. Então, não dependa disso. E também não deixe ninguém ficar dando palpite se você gosta de uma medalhinha, de uma pulseira, de Buda, Jesus ou o Pai Joaquim. Isso é de foro íntimo. É o que você gosta, te deixa feliz, vai. Só não fica pegado em coisa nenhuma, porque aí se torna uma prisão. Mas usa o que você quiser, desde que você seja feliz e não enche o saco de ninguém. É isso que se pede, né? Que foi, Euri? O Euri, ele fica ali fazendo os minutos que faltam do programa, né? Ele é diferente do Tomás e do Pedro, mas ele adianta o relógio também. Uma outra pessoa me perguntou, intrigada, o seguinte, que eu sempre falo aqui das catalepsias projetivas, as paralisias do sono, que a pessoa pode ficar tranquila e se soltar, se projetar. Talvez o tema que eu mais tenha falado ao longo dos anos aqui no programa, porque precisa. Muita gente tem. Eu explico isso há anos. Saulo Calderon explica, Valdo Vieira explicava, Silva Mude explicava, mas muita gente ainda continua com muito medo, mito em cima da paralisia do sono ou catalepsia astral ou projetiva. Então, a dúvida dela, ela falou para mim, eu acordo paralisada. E aí eu faço o que eu ouvi de você. Eu fico quietinha, relaxo, é uma moça, e eu flutuo por sobre o corpo humano, tipo 1 metro, 1,5 metros, pairando sobre o corpo, sinto energias em volta, às vezes presenças, mas eu não consigo me mexer. Mesmo já estando fora do corpo, eu não tenho movimento, eu continuo paralisada, 1 metro, 1,5 metros em cima do corpo. E ela queria que eu explicasse isso. Por que ela teve a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, e ao sair ela não tem um movimento livre, ela continuou paralisada? É simples. E isso eu já falei também há muitos anos aqui no programa. Valdo Vieira falava, Silva Muldon falava. É o seguinte, quando ocorre uma saída do corpo, o duplo etérico, que é o campo energético do corpo, se dilata, dando aquele efeito de ballonnement, né, estufando. E aí a pessoa se projeta, está 1 metro, 2, até 4 metros no ar, mas ela ainda está dentro desse campo distendido. Então, tecnicamente, ela está fora do corpo, mas não está livre do raio de ação desse campo, que é o duplo do corpo expandido. Então, ela não consegue se mexer, dá um efeito, vamos chamar, gravitacional energético, do campo energético pressionando para baixo, e ela não consegue se mexer. Ultrapassou esse campo, ela recupera o movimento na hora. Eu tinha muito isso quando era adolescente, ficava paralisado, saía, ficava paralisado por sobre o corpo, já fora. Aí já não era uma catalepsia projetiva, era uma catalepsia extrafísica. Até que lendo o livro que eu sempre comento aqui para vocês, o Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Joseph Muldon e do Hiriot Carrington, em 1929 eu descobri que o Muldon narrava a mesma coisa. E foi ele que criou uma expressão, cúpula de atividade do cordão astral, né? Foi o termo que ele criou, um campo de 4 metros em torno, onde a pessoa projetada não consegue se mexer. Ele passou por isso, eu passei, tantos outros passaram. Décadas depois, o Valdo Vieira renomeou como faixa de atividade do cordão de prata. E daí outros autores foram chamando de outras maneiras. Eu passei isso muitas vezes até descobrir que nesta condição
bastava ficar tranquilo. Quando alcançava determinado nível, recuperava o movimento e me mandava. Quando uma pessoa deita e apaga e acorda projetada, ela não passa por isso, porque ela já acorda lá fora, saiu inconsciente, despertou lá fora. Então, nem sempre estar consciente desde o início é uma vantagem, porque você tem que lutar com essas sensações dentro desse campo energético, que é o duplo etérico dilatado. Não é aquela aura geral, mental e emocional, é a aura do corpo criando uma compressão no corpo astral, ligeiramente para fora do corpo, e a pessoa lendo a literatura de saídas do corpo vai notar claramente vários relatos desse porte do que eu estou falando. Por isso que eu insisto com vocês, leiam a literatura de saídas do corpo, livros sérios, autores diferentes, para você se embasar, não se deixar levar. Às vezes alguém pergunta, estou estudando saídas do corpo há um tempo, eu pergunto aonde? Na internet? Ou está estudando os livros sérios? Porque a pessoa frequenta um lugar na internet aqui e lá, isso não dá formação. Você já imaginou um médico que não estuda, ficar só olhando pela internet? Não dá. Às vezes alguém diz que estuda muito, periférico, aleatório, não aprofundou as obras principais para ter visão de conjunto e um embasamento que lhe dê segurança para falar daquilo. Estamos em cima, Euri? Gente, já estamos em cima, o Euri adiantou o relógio, chegamos ao fim em mais um programa. Eu virei na sexta-feira gravar o programa do próximo domingo, que é carnaval, não dá nem para entrar aqui na rádio, a Paulista fica lotada, então virei na sexta-feira gravar um conteúdo para passar no domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado por vocês estarem escutando o programa, pela rádio, internet ou assistindo pelo YouTube. Um abraço.